Glória a Deus. Agora, o que eu quero falar com vocês? Eu quero falar sobre... para mim falar sobre o milênio, eu tenho que falar duas coisas que estão para acontecer. Então, tem duas coisas que vão acontecer antes do milênio. Uma delas é o arrebatamento da igreja. Hoje nós estamos sem o telão, então vou pedir para a Raquel sentar aqui no primeiro banco, Raquel, fazendo favor. Talvez eu vou precisar que a Raquel leia alguns textos da Bíblia para mim, que eu ia pedir para pôr no telão, né? Mas não está ligado. Vamos lá. Então, existem duas coisas que vão acontecer. Uma é o arrebatamento e outra é a volta de Jesus. Então, são duas coisas distintas, né? Então, quando nós vamos dividir isso, para nós dividir os acontecimentos, porque quando está falando da volta de Jesus, há uma salada na cabeça das pessoas, né, sobre a volta de Jesus e o arrebatamento. São duas coisas separadas. Nas duas Jesus vem, mas na primeira vez ele vem nas nuvens. E ele não vai descer na terra, ele vem nas nuvens e ele vai mandar os anjos, né, arrebatar todos os seus. Então todos aqueles que tiver o selo, o penhor, forem cheios do Espírito Santo, estiver aguardando a vinda de Jesus, não tiver de bobeira, porque Jesus falou, toma cuidado para aquele dia não vos pegue de surpresa, serão arrebatados. E aonde vai estar isso? Né? Então, vai estar em Tessalonicenses 4, de 13 a 18. Você lê para nós, Oca? E também depois vai estar em 1 Coríntios. 15, de 50 a 54. 1 Tessalonicenses? 4, 13 a 18. Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecer como os demais que não têm esperança. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Ora, ainda vos declaramos, por essa palavra do Senhor isto: nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Porquanto o Senhor mesmo, dada a palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre as nuvens, para o encontro do Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos uns aos outros com essas palavras. Então preste bem atenção. Nesse momento vai soar a trombeta. O Senhor vai descer nas nuvens, mas não vai descer na terra. E Ele vai arrebatar a igreja. E nós vamos nos encontrar com o Senhor nos ares. E aqueles que morreram, né, que morreram antes de nós, que morreram também servindo a Deus, morreram fiéis a Jesus, eles também vão ser arrebatados, e tudo num piscar de olhos. Então nós não vamos na frente dele, mas vamos praticamente juntos. Então vai soar a trombeta, todos os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, e nós imediatamente seremos arrebatados, encontrando com o Senhor nos ares. Não tem nada a ver com a vinda de Jesus, tá, gente? Jesus não veio ainda na terra. Então precisa separar. A doutrina do arrebatamento é uma coisa, entende? A volta de Jesus é outro assunto. A volta de Jesus, ela vai acontecer posteriormente, depois de 7 anos, que vamos estar na bodas do Cordeiro, né? Deixa eu ver se eu acho aqui, aonde está? Está em Apocalipse, né?
É porque o 7 fala: alegremos-nos e exultemos e demos glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja noiva a si mesmo já se ataviou. Então preste bem atenção, nesse momento nós vamos ser arrebatados e vamos para bodas do Cordeiro. E nessa bodas do Cordeiro começa uma festa. É onde vocês veem aquele banquete do céu, né, que a gente vê falar tudo, né? Então nesse lugar, se você tiver arrolado, né, na igreja, no corpo de Cristo, você tem tua cadeira lá nessa mesa, nesse banquete. E ali nós vamos ficar 7 anos festando, só de festa. Depois vai ter um período, né, aqui na terra, depois de 3 anos e meio, que vai vir a grande tribulação. Então, no mesmo tempo que tem a festa de Jesus que encontrou com a igreja, aqui na terra vai ter a grande tribulação. E essa grande tribulação aqui, Deus, ele tem a promessa em 2 lugares na Bíblia, deixa bem claro que a igreja não vai passar por essa grande tribulação. Por quê? Porque nós vamos estar com Jesus nas bodas do Cordeiro. Então não tem como o crente passar pela grande tribulação. Não tem como ele ser arrebatado no meio do fogo, entende? Antes de começar a grande tribulação, que é um período de 3 anos e meio de paz e 3 anos e meio que o anticristo vai revelar, a bodas do Cordeiro é 7 anos lá no céu, a festa da noiva com a igreja, aonde a igreja vai ficar comemorando o casamento com o noivo. E depois desses 7 anos, aí que vem esse versículo que a coisa estava lendo ali, ó. Já que o senhor falou dessa questão de a gente não passar, é uma promessa de Jesus em Apocalipse capítulo 3, verso 10. Porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro para experimentar os que habitam sobre a terra. Aonde está isso aí? Apocalipse 3, 10. 3:10, né? Eu vejo isso como uma promessa também. né? Ó, pega 1 Tessalonicenses 5:9, também vai falar isso, ó. Porque muitas pessoas podem pegar em Apocalipse 10 e falar assim: não, isso aí está fora de contexto, né? Essa Bíblia aqui é nova, 1 Tessalonicenses 5:9. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação mediante o nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós, para que, quer vigiemos, quer durmamos, vivamos em união com Ele. Consolai-vos, pois, uns aos outros e edificais reciprocamente, como também estáis fazendo. Então, nesse momento, né, que vai ter a grande tribulação aqui, então Deus vai livrar a gente do grande momento da ira de Deus. Então, por quê? Porque nós vamos estar com o Senhor antes do arrebatamento. Amém, igreja? Amém. Entenderam? É muito simples, ó. Você vai ter 7 anos da bodas do Cordeiro e 7 anos de provação no mesmo tempo, né? E a igreja foi arrebatada. Então, isso me dá condições de crer que eu não vou passar pela grande tribulação. Eu vou passar pelo início, na hora que ela começar. Entendeu, né? Começar, manifestou o cara que vai ser o cara que vai montar o governo do anticristo. O anticristo manifestou, pode ficar tranquilo, a igreja vai ser arrebatada. Agora, a igreja sendo arrebatada vai ficar crente, porque Jesus falou que tem que vigiar e orar, porque se você pegar e ficar, nos 3 primeiros anos e meio, vai ter uma turminha que ainda vai ser salvo. Entende? A turma que ficou vão ser degolados, né? Então, está lá em Apocalipse também, fala assim, as almas daqueles que foram decapitados. Então, olha bem, na teologia, os teólogos, eles divergem, depende da religião. Quem não diverge com as nossas ideias é os assembleanos. A doutrina assembleana é praticamente a mesma ideia nossa. Na igreja metodista também, pelo tempo que eu fiquei lá, pelo menos os pastores que eu tinha também, é a mesma
Mesma ideia. Até mesmo, por quê? Porque não pode, se nós formos interpretar a Bíblia, entende? Nós vamos fazer uma distorção, uma bagunça. Então nós temos que levar literalmente aquilo que está escrito, do jeitinho que está escrito. Só confirma isso que nós estamos aprendendo aqui. Primeiro, a igreja vai ser arrebatada, 7 anos de festa no céu, e 7 anos o negócio pegando fogo aqui. Nesses 3 primeiros anos e meio, nós sabemos porque lá em Apocalipse, ver capítulo 19, acho que é, lá fala assim, né? Vi as almas daqueles que foram degolados na grande tribulação, né? Foi no tempo que eles estavam aqui na tribulação, não receberam sinal na testa e nem na mão, e nem adoraram a imagem da besta. Por causa disso, eles foram degolados. Então, aí fala assim, né? Então o Senhor os ressuscitou e eles reinarão com Jesus durante 1000 anos. Né? É no 20, verso 4. É. Vi também tronos, e nesses estavam aqueles aos quais foi dada a autoridade de julgar. Vi ainda a alma dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus, tanto quantos não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na fronte e na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Nós vamos continuar pregando isso, tá? Então a primeira coisa que eu quero que você saiba é disso, né? Desse período. Agora olha bem, acabou esse período de 7 anos, aí Jesus volta. Jesus volta e nós temos muitas coisas na Bíblia assim que mostra que ele volta com quem? Com a igreja. Volta com os seus. E lá fala que nós vamos voltar, né, montado em cavalo branco, e nós vamos descer na terra, e Deus vai matar os seus inimigos e vai implantar o seu reino. Mas vai ficar um povo aqui na terra. E esse povo vai repovoar a terra. Nesse milênio, Satanás será preso por 1000 anos. Diga comigo, Satanás será preso por 1000 anos. E o governo do anticristo, que é o anticristo, que é um líder político, e o líder religioso, essas duas figuras, eles serão lançados no lago de fogo. Mas Satanás não, Satanás será preso. E fala que depois de 1000 anos será necessário que solte ele por mais um pouco de tempo. Quando soltar Satanás depois de 1000 anos, é por quê? Porque o povo que vai viver aqui 1000 anos, vai ser reinado por Jesus, mas ainda vão precisar aceitar Jesus, vão precisar ser evangelizados. Eles ainda vão poder escolher. Por quê? Porque se uma pessoa não puder escolher, ela não pode entrar no plano da eternidade de Deus. Então, nesse milênio, vai ter 2 raças habitando na terra. A raça, né, que é já com o corpo glorificado, que é a igreja, vai reinar com 1000 anos com Jesus. E os naturais ainda vão estar no corpo de pecado, ainda vão precisar ser evangelizados, ainda vai ter uma vida normal aqui na terra. Agora, eu fico meditando assim, né? E como é que vai ser o lidar com essa situação? Então tem algum segmento da teologia que fala que esses naturais, eles não vão poder ver Jesus nesse 1000 anos. Mas a igreja, né, que nós seremos como anjos, nós vamos ver ele face a face, porque nós seremos como ele é. Seremos nós. E nós vamos ter corpo durante esse 1000 anos, né? Então, mas eu acredito que todos vão ver Jesus também. Só que vocês já ouviram falar que está para vir uma nave espacial e descer uns ETs aqui na Terra? Né? Vai também uma nave que chupão que vai arrebatar, né? Então o lado do inimigo, ele fala que vai vir os ET da Terra, vai tirar um povo que incomoda a Terra.
Os ignorantes. E depois tem uns filmes, né, de um científico aí que fala da invasão dos ETs na Terra, né, dos extraterrestres virem na Terra. Na realidade, o Satanás já sabe que os ETs vão vir e vão reinar durante 1000 anos na Terra. E o ET é nós. Nós somos os extraterrestres. Né? Porque quando nós aceitamos Jesus, nós não somos mais desse mundo. E nós vamos receber, né, um corpo igual ao de Jesus. E vai ter um povo aqui que vão ser igual a nós. Só que como que vai ser nesse milênio? Então, nesse milênio, vai ter duas raças. Vai ter os ET, né, os extraterrestres, e vai ter o povo natural. Esse povo natural, eles vão viver, eles vão morrer também. Mas eles dizem que quem morre com menos de 100 anos é amaldiçoado. Mas ninguém morre com menos de 100 anos. Então agora nós vamos ver isso na Bíblia, né? Sobre o milênio. Agora olha bem, diga comigo, o pastor já falou, fala aí. Que o arrebatamento, fala aí, e a volta de Jesus são distintas. Então, olha bem, eu falei agora do arrebatamento, agora vamos falar da volta de Jesus agora, tá? Deixa eu achar aqui. Glória a Deus, né? O que é a volta de Jesus? Como é que vai ser esse reino, né? Então, lá em Apocalipse 2:27 está escrito assim, né? O que vai acontecer na volta de Jesus? Então, Jesus ele vai descer, ele vai montar o seu reino lá em Jerusalém, e nós, né, vamos estar como servos de Deus, como representantes de Deus. E todas as nações, né, as nações vão se povoar de novo, vão se encher, todas elas vai ter um só governo. Lê para mim aí, filha. 2:27? 2:27 só. E com os cetros de ferro as regerá e as reduzirá a pedaços como se fossem objetos de barro. Assim também eu recebi de meu Pai, dar-lhes ainda a estrela da manhã. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Tá. Agora lê para mim, olha bem que ele fala. Ele as governará com cetro de ferro e as despedaçará como a um vaso de barro. Agora lê Daniel para mim, 7, 13 e 14. Diga comigo assim, agora o pastor está falando o milênio, falei. Ó, milênio, ó, agora nós já ficamos 7 anos no céu, agora Jesus desceu na terra, já prendeu a Satanás, já implantou o seu reino na terra, já deu cargo para nós, e administrar as nações, né? Quem sabe, né, Deus vai mandar nós aonde nós fomos criados, né? Vamos supor assim, Bandeirantes, né? Nós nascemos, fomos criados em Bandeirantes, né? Daí, para onde que Deus vai mandar nós? A possibilidade grande, né, penso eu, é mandar nós para Bandeirantes. Então, ore por Bandeirantes, né? Ore para que fique casas boas, coisas boas, porque nós temos 1000 anos aqui ainda, né? Para nós, talvez nós vamos ter que vir aqui. Ore para as outras nações, porque vai que Deus te manda para outra nação, né? Então, você vai, e nós com o corpo glorificado, nós não vamos precisar comer, mas nós vamos poder comer. Nós não vamos precisar de ter moradia, mas nós vamos poder morar em casa. Nós vamos ser um ZT top, sabe? Com corpo glorificado, com tudo. E nós vamos ter relacionamento com os seres humanos que vão estar aqui na terra, de uma vida natural. Eles vão temer nós, eles vão ter medo de nós. Por quê? Porque nós vamos ser aqueles que vão julgar eles. Nós somos aqueles que vão governar eles. Nós vamos recolher impostos para Jesus. Vai ter um reino aqui durante 1000 anos. Né? Você já pensou, esses políticos aí que vivem 100 anos, que guerra que é para pegar poder, né, gente? E a igreja
está sendo chamada para tomar o poder durante 1000 anos. A primeira troca que você faz com Jesus, você entrega 20, 30 anos, 50 anos da tua vida, 100 anos da tua vida, se você entregar assim que a sua mãe te parir, né? Você já se entregar para Jesus, você vai se entregar para Jesus durante 100 anos, né? Para depois Jesus entregar um reino dele para você, né? Durante 1000 anos. E ainda não é o fim, entende? Depois vai... Por isso que se você não entender a doutrina do arrebatamento, da volta de Jesus, do milênio e do final dos tempos, se você não separar no teu coração, na tua mente essas duas coisas, então vai vir crente que vai pegar a Bíblia para você e pegar a doutrina dele distorcida e vai te ministrar uma esperança que não vai bater. Mas quando você organiza isso, né, e começa a ver, né, que grandes coisas o Senhor tem para nós, e você começa a administrar a tua vida para não perder isso, então isso vai ser direção para a tua vida. Daniel 7, 13 e 14. Eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha como as nuvens do céu, como filho do homem, e dirigiu-se ao ancião de dias, e o fizeram chegar até ele. Foi-lhe dado domínio, glória e o reino para que os povos, nações e homens, todas as línguas o servisse. O seu domínio é domínio eterno que não passará, e o seu reino jamais será destruído. Amém, gente? Amém. Prestaram atenção? Põe Isaías 11, de 3 a 9 também. Deleitar-se-á no temor do Senhor, não julgará segundo a vista dos seus olhos, nem repreenderá segundo o ouvir dos seus ouvidos, mas julgará com justiça os pobres e decidirá com equidade a favor dos mansos da terra. Ferirá a terra com a vara de sua boca e com o sopro dos seus lábios matará o perverso. Agora, uma das coisas que você tem que entender, que nesse milênio, o Satanás vai estar preso, mas ainda vai ter homens que vão desobedecer às leis de Deus, que vão ser maus, por causa da natureza pecaminosa daquele remanescente, que ainda serão seres humanos naturais. Ainda vão ter a semente do pecado, tanto é que eles vão morrer. A Bíblia diz que o último inimigo a ser derrotado será a morte. A morte será o último inimigo, então ainda eles vão morrer, então eles vão cometer crime. Só que vai ser assim, o cara agiu mal, a justiça de Deus vai ser executada instantaneamente. Então as pessoas, eles não vão querer fazer coisa errada. E ali está falando, né, que não vai julgar pela aparência, Deus vai julgar, né, de uma maneira correta, vai ser julgado de acordo com a visão e a sabedoria e o conhecimento de Jesus. E Jesus, ele é Deus, né? Então ele vai julgar todas as pessoas e todas as nações, né, vão ser julgadas de acordo com a lei de Deus, com a lei de Jesus. Ele vai ser o juiz de todas as coisas. Então a justiça será feita imediatamente. Não vai ser igual agora, né? Que tem Para recorrer. Não vai ser agora, por exemplo, agora, né, quem é justo parece que está sendo mais perseguido do que quem é criminoso, né? Não, no milênio vai ter um governo, vai ter justiça, vai ter administração, vai ser igualzinho agora, porém, né, vai ser do jeito de Deus, vai ser do jeito de Jesus. E acabou o milênio. Jesus acabou o milênio. O que vai acontecer daí? Aí, ele vai soltar Satanás. E Satanás vai enganar esse povo da terra. E uma grande multidão desse povo. Por quê? Porque Satanás é um ser espiritual também. Ele vai se apresentar como uma opção de Deus.
E como a natureza humana ainda, né, a natureza adâmica ainda vai estar naquele povo, aquele povo vão precisar ser evangelizado, porque a prova é que Satanás vai enganar eles. Então, se eles forem bem evangelizados, forem fiéis a Deus, forem amantes do Senhor Jesus e tudo mais, né, eles vão resistir à tentação do diabo, mas o diabo vai tentar aquele povo, e a Bíblia diz que ele vai conseguir levantar um grande exército, e esse povo vai se rebelar e vão lá guerrear contra o governo de Jesus. E aí, provavelmente, isso não é bíblico, mas provavelmente, quando Satanás é preso ele e todos os seus demônios, porque você prendeu o cabeça, logo o corpo todo está preso também. Só abrindo um parênteses aí, pastor, na verdade, prender para quê? Para que ele não mais enganasse as nações. Isso, prendeu para ele não enganar mais as nações, mas depois de 1000 anos solta. E aí, o que vai acontecer? Jesus vai, com o poder dele, ele vai destruir todas aquele povo mau, né? O próprio Satanás, Jesus vai pegar ele, vai condenar ele, vai lançar ele no lago de fogo. Aonde estão, né? A Bíblia fala lá em Apocalipse, aonde está o falso profeta e a besta, né? A besta e o falso profeta, que é o líder político e o líder religioso. Já estão lá 1000 anos sofrendo, sendo atormentados de dia e de noite. Agora Satanás, quando fala Satanás, certamente todos os demônios juntos, né? Amém, querido? Vocês estão entendendo isso ou não? Aí a Bíblia fala que aí virá o fim. Agora é o fim. E nesse fim, né, a Bíblia fala assim, que o primeiro céu e a primeira terra, aí o João fala assim, e vi um trono branco. E a glória de Deus é tão grande, ele fala assim, e na hora que se levantou aquele trono branco, o trono do juízo final, diz assim, o primeiro céu e a primeira terra desapareceu. Na presença de Deus. Desapareceu tudo. E aí fala assim, né, que daí Deus chamou novo céu e nova terra à existência. Porque o primeiro céu, ele está contaminado com o pecado, ele está impuro aos olhos de Deus. Então não aguentou a pureza do julgamento de Deus, desapareceu. E Deus chama novo céu e nova terra, né? E antes desse novo céu e nova terra, ressuscita todos os mortos. Todos. Agora, aonde que há uma discordância teológica nesse procedimento? Tem alguns que falam que quem vai ser ressuscitado, eu fico com essa tese. Para poder reinar com Jesus durante 1000 anos, é só a igreja. Por que eu fico com essa tese, né? Olha bem, se Jesus ressuscitou a igreja, né? Ressuscitou a igreja reina com ele durante 1000 anos. E ele deu uma dica sobre João Batista. Ele falou assim, desde quando Adão nasceu, né, nenhum profeta é maior do que João Batista. E Jesus falou assim, mas o menor no reino de Deus é maior do que João Batista. Sabe o que Jesus estava falando lá? Que esse menino aqui, ele pode converter e ele pode ser o menor no reino de Deus. Sabe o que eu falo para vocês juntar herança no céu? Juntar riqueza no céu? Juntar cargo no céu? Mas vamos supor que você não juntou nada e foi arrebatado com a igreja. Ele está falando que você é maior do que João Batista. E por que é maior? Porque na minha interpretação vai ter divergência teológica disso, né? Vai ter gente que concorda comigo e tem gente que não concorda. O povo do Antigo Testamento que viveu antes de Jesus não vão ressuscitar para ir na bodas do Cordeiro. Entende? Porque nós vivemos em eras, né? E agora é a era da igreja. Então, essa promessa é para a igreja. Então, a igreja vai ser arrebatada. Por isso que Jesus falou que João Batista, sendo o maior dos profetas, o menor no reino de Deus é maior do que ele. Não é por causa de nós fazer obras aqui, é porque
o tempo nosso é um tempo diferente. Entende? Agora, olha bem, só que agora vai entrar o julgamento final. No julgamento final fala assim, abriram livros e o livro. E fala assim, né, que cada um foi julgado segundo as suas obras. E depois ele fala assim, mas todos que não estavam escritos no livro da vida foram lançados no lago de fogo. Então quer dizer, aí lá no final todo mundo é ressuscitado, todos os que não. E antes disso, né, lá em Apocalipse fala assim, bem-aventurado os que fizerem parte da primeira ressurreição, porque o poder da morte não tem domínios sobre eles. Eu não fiz o estudo bíblico, né, porque senão ia ficar para um culto de domingo, é mais complicado. Quinta-feira também nós fizemos um estudo sobre isso. Mas por que é importante a gente explicar essas coisas para vocês? E nós vamos ler, vamos estudar. Qual que é a finalidade de nós lermos e estudarmos sobre o arrebatamento, sobre o milênio e sobre o juízo final? Então, quando nós cantamos aquela morte assim, aquela música aqui, ó, ali, além do rio azul, as ruas são de ouro e de cristal. Ali, isso ainda, querido, diga comigo assim, ó, vai demorar. Fala aí. Eu não escutei vocês falar. Fala aí, vai demorar. Vamos, gente. Fala comigo, vai demorar. Vai demorar. Quanto tempo? Quanto tempo vai demorar, gente? No mínimo, 1000 e poucos anos. Tá? Só que olha bem, mas nesses 1000 anos já vai ser top, né? Porque vocês vão matar a vontade de... Quem aqui tem vontade de ser rico aqui na terra? Quem tem vontade de ser rico na terra? Levanta a mão. Então, ó, você vai matar a sua vontade de ficar rico. Você vai ficar 1000 anos rico aqui na terra. Morando na casa que você quer. Viajando para o país que você quer. Quem tem vontade de ir para Israel? Quem tem vontade de ir para Israel? Então no milênio você vai poder ir 2, 3 vezes por dia se você quiser. Entenderam? Então, olha bem, nós vamos ser, querido, sacerdote real. Nós vamos ser nação santa. Nós vamos ser o povo que Jesus adquiriu. Para quê? Para reinar na terra durante 1000 anos. Nós vamos reinar na terra, nós vamos ser príncipe, princesas. E outra coisa, nós vamos ficar 1000 anos com uma aparência de 33 anos. 1000 anos. Voltou meu cabelo, voltou meu olho, voltou, né, a minha beleza, foi embora a feiura, foi embora a deficiência, foi embora, querido. E outra... Então, olha bem, 1000 anos, aqui na terra, você vai matar a vontade que você passou, você vai recuperar todo o sofrimento e trauma que você teve aqui, ó, você vai viver em plenitude. 1000 anos. 1000 anos. Só que vai ficar chato, né? Vai ficar sem graça, porque 1000 anos, né, vivendo aqui na terra, aí Deus vai acabar o nosso tempo. E nós vamos voltar. Agora, quando nós estamos falando então, querido, de casamento, de pecado, de trabalho, de patrão, de pastor, de liderança, disso e disso, daquilo, isso está em jogo. Idolatria, valores desse mundo. Quem ama o mundo, o amor de Deus não está nele. Então, coisas grandes, maiores Deus tem para nós. Então, olha bem, o que tiver por trás do nosso comportamento, o que tiver... né, qual for a razão do nosso comportamento, diz, entende, para onde nós vamos e o que nós estamos ajuntando. É muito importante saber disso. Então, para hoje, o que eu quero que vocês só gravem, mas grave bem, porque você não aprendeu quase nada do que Deus quer te dar de ensino. Mas uma coisa você pode levar hoje para casa, fala assim, eu vou dividir esse ensino em 4 partes. Então diga comigo, vamos repetir,
porque quando você repete, fica melhor. Fala assim, eu vou dividir, fala aí. Fala esse assunto em 4 partes. Diga assim, arrebatamento, a vinda de Jesus, o milênio e o final dos tempos. Amém, querido? Então vai ter hora que nós vamos estar falando da vinda de Jesus, e nós vamos estar com um texto ali que você vai falar assim, esse é o milênio. Entende? A vaca pastará com a ursa, a criança vai brincar com a cobra. Nós estamos falando de quem? Vamos, gente? Do quê? Do milênio. Né? Isaías, quer ver? Isaías 2, de 1 a 4 também. Põe Isaías 2, de 1 a 4, vamos ver lá. O lobo habitará com o cordeiro, e o leopardo se deitará junto ao cabrito, e o bezerro e o leão novo e o animal cevado andarão juntos, e um pequenino os guiará. A vaca e a ursa pastarão juntas, as suas crias juntas se deitarão, o leão comerá palha como boi, a criança de peito brincará sobre a toca da áspide, e o já desmamado meterá a mão na cova do lasbisco. Não se fará mal nem dano algum, nem todo o seu santo monte, porque a terra se encherá de conhecimento do Senhor como as águas cobrem o mar. Amém, querido? Então esse daí é diga comigo, milênio. Então vai ter, nós vamos estar com um tempo aqui então estudando sobre arrebatamento, né? Sobre o arrebatamento, a vinda de Jesus, que daí entra no milênio, e o juízo final, o fim dos tempos. O fim dos tempos, então o céu e a terra vai desaparecer, vai vir novo céu e nova terra, aí nós vamos morar na Nova Jerusalém. Entende, gente? Diga comigo, vamos morar na Nova Jerusalém. Exatamente como vai funcionar, a gente não tem como ter certeza. Mas eu tenho certeza assim, né? Que o povo natural aqui, eles vão olhar para nós como se nós fosse, como não, nós vamos ter uma natureza diferente da deles. Então eles vão encarar hoje igual, quase como se fosse assim, né? Os extraterrestres que invadiu a Terra, que está governando sobre a Terra. Né? Então, e nós vamos ter poderes sobrenaturais, nós vamos ser pessoas diferentes, nós vamos ser imortal, nós vamos ser, então eles vão ver nós, né, como o justiceiro de Deus, aquelas pessoas que vão trazer, só que nós vamos lidar com eles com muito amor, né? Por quê? Porque Deus ama eles e quer salvar eles também. Agora isso, querido, é só para você, se você começar agora a esperar isso, ter esperança e falar assim, agora eu tenho motivo mais para ir na igreja, para me ajuntar ao pastor Trovati, para me preparar, para poder ganhar almas, né? Por quê? Porque agora eu tenho uma promessa, eu tenho uma esperança, eu tenho uma razão para isso. E toda vez que você pensar na morte, se você crescer, você fala assim, alguém vai falar para você, rapaz, sabia que você vai morrer logo? Você vai falar, você está brincando. Você vai morrer logo. Que bênção! Então eu já vou para o Senhor. Acabou minha missão aqui na terra. Então você vai começar a ter alegria na morte. Às vezes quando morre um parente nosso, se ele for crentão, querido, alegra-se. Alegra-se porque ele já está numa boa, né? Muito melhor do que nós. Já está desfrutando de uma vida top, e esperando a ressurreição dos mortos para ele vir reinar com Jesus aqui na terra. Mas ele só quer vir, querido, ele só quer ressuscitar e vir quando começar a bodas do Cordeiro mesmo, para ele vir aqui e trabalhar mais 1000 anos para Jesus aqui na terra. Amém? Glória a Deus. Então a Bíblia fala que é para nós se consolar, nós ter esperança. Quando o apóstolo Paulo vai ensinar nós ser igreja, ele começa a ensinar sobre os dons, por que dos dons, sobre o corpo, a importância da igreja,
Aí ele vai mostrando assim que os dons, né, é para você usar no corpo, que é a igreja e tal, e pá. E para ganhar almas para Jesus, para edificar as almas, né? Aí quando ele chega no capítulo 13, ele fala assim, mas eu vou ensinar um caminho melhor para vocês. O que ele estava falando? Não adianta fazer nada se não tiver amor. Aí ele começa a falar assim, né? Ó, ainda que eu tivesse o dom de profetizar, de falar em línguas, se eu não tiver amor, não adianta nada. Ainda que eu dê a minha própria vida para salvar o meu irmão aqui, ó, sem amor não adianta nada. Então o que eu tenho que buscar na minha vida? É ter amor. E amor é querer que as pessoas sejam salvas. Amor não é esse amor por uma vida terrena legal aqui na terra. Amor é querer que as pessoas ajuntem tesouro no céu. Lutem por uma riqueza incorruptível. Isso é amor. A pessoa que mais te ama, querida, é que te corrige para que você esteja melhor com o Senhor. Esse te ama de verdade. E são as pessoas que menos a gente tem tendência de gostar. São porque eles vão corrigir a gente, eles vão pegar no pé da gente. Antes de vir para cá, né, eu escutei um cara falando o seguinte: qual que é a diferença do ignorante, do burro e do tolo? O cara falou, isso eu aprendi muito bem. O ignorante é aquele que não sabe de algo. E todos nós somos ignorantes em alguma coisa. Mas o ignorante está disposto a aprender. E quando ele aprende, ele deixa de ser ignorante. Mas nós vamos continuar sendo ignorantes porque tem muita coisa para aprender, né, que nós não sabemos. Tem coisa que nós não somos ignorantes, mas outro é. Tem coisa que o outro não é e o outro é. Então ignorante todo mundo é, em alguma coisa. Ele falou assim, e o burro? O burro é aquele que é ignorante, mas não aceita, não quer aprender, não aceita o ensino. Ele não quer aprender, ele não sabe e não quer aprender. Esse é o burro. E o tolo? O tolo é aquele que você ensina ele e ele zomba do conhecimento. Ele não quer o conhecimento, mas ele, além de não querer, ele zomba. Ele zomba, ele desfaz, ele não quer. Você vai ensinar ele não quer ser ensinado. Ele se sente humilhado de ser ensinado porque ele não gosta. Ele se sente acusado, ele se sente reprovado, esse é tolo. E uma das coisas que a Bíblia mais é contra o tolo. O tolo, ele assina a sentença dele de pobreza, de um monte de desgraça, tudo por causa do orgulho, né? Então nós temos que buscar conhecimento para que nós possamos ter esperança, para que nós queremos amar as pessoas, mas amar do modo certo. O que é amar? Amar é ganhar a pessoa para Jesus. Amar, querido, antes de você fazer qualquer coisa para o irmão sair da igreja, você fazer de tudo para que ele fique certo na igreja. Não adianta também o irmão ficar errado na igreja. Ele tem que ficar certo. Mas você não pode perder o irmão por causa de que... Vamos supor assim, eu já vi muita gente sair da igreja por causa de encrenca de mãe com filho. Judiar do meu filho, desfizer do meu filho. Aí uma ou outra família sai por causa de filho, né? Já vi muita gente sair da igreja porque não gostou do que o pastor falou. Não gostou. O pastor falou aquilo, eu não gostei, eu me ofendi. Eu não gostei do jeito, né? Então, as pessoas saem da igreja, querido. Por quê? Porque elas não entendem que isso tem que se superar na nossa vida. Nós temos que ser pessoas que amam as pessoas na hora da diversidade. Diga comigo, amor é provado na hora da diversidade, falei. Então a pessoa fala que ama, mas na hora apronta, né, consciente, e perde a pessoa. Essa pessoa não ama, ela emocionalmente ela gosta de algumas pessoas. Emocionalmente ela gosta de alguma pessoa. Por exemplo, né,
muitas vezes nós gostamos só de pessoas, né, que nós nos sentimos bem com elas. E nós gostamos de pessoas que escutam a gente, que aprendem com a gente. Mas nós não gostamos de pessoas que nos ensinam. Porque as pessoas que nos ensinam, para a gente, elas estão nos reprovando. Eu chego no Paulo e falo: Paulo, você precisa caprichar mais nisso aqui, tal. Aí o Paulo fala assim: não, pastor, mas eu já faço assim, por causa disso. Ele está falando assim porque ele não está gostando de eu ensinar ele. E nós não gostamos. E geralmente as pessoas que nos amam são as que nos ensinam. Então, quem é que precisa amar? É quem está te ensinando ou você que está aprendendo? Vamos, gente? É quem está aprendendo. Só que quem está aprendendo está achando que quem está ensinando não tem amor, não tem capacidade, não tem amor, não está ensinando direito. Por exemplo, né? Quem precisa me amar é vocês me amar, porque eu já provo que eu amo vocês, porque eu estou aqui para ensinar. Eu estou dando, ainda que vocês possam não estar gostando, eu estou dando o meu melhor. Né? Por exemplo, quem precisa amar, o patrão ou o empregado? O empregado, porque o patrão ele te ama, ele te deu um emprego. E o que acontece, né? Nós pegamos o lado contrário. O empregado não gosta do patrão, porque o patrão é chato, o patrão é ruim. Mas lógico, aí ele está te ensinando. E essa é a visão de criança. Essa é a visão de quem não cresceu em amor, quem é ruim mesmo. E se nós não mudarmos, né, e começar a ver né? Querido, até eu teve uma época assim que eu acompanhava muito os avivalistas. E todos eles falavam a mesma coisa, né? O Benny Hinn, aquele que era evangelista da África, um alemãozão, eles falavam assim, né? Que as pessoas queriam o que eles tinham, iam seguir eles, mas a maioria não aguentava eles. Porque na hora que ia ver no dia a dia do cara, né? Eles falavam assim: esse cara é bruto, esse cara é isso, esse cara é aquilo, não sei o quê, papapá, né? Por quê? Porque as pessoas não suportam ser corrigida e repreendida, né? Então, quem é que precisa amar? Entende? É esse que está nas condições. Ele já é amado, mas ele não vê. É igual nossos filhos, né? Os nossos filhos estão sendo super amados, mas fala não para ele, para você ver. Fala não para ele. Então é a mesma coisa, quando uma pessoa te ama, né, você vai escutar não dela. Você vai escutar um puxão de orelha, você vai escutar uma correção dela. Agora, ela te ama, agora é você que não ama ela, porque você está achando ruim. Você não está gostando. Pegaram? Vamos dar um exemplo, né? Eu fui tirar um negócio ali, né? E 3 irmãos falaram para mim: mas o senhor vai fazer isso, o fulano vai achar, o senhor vai achar ruim. Eu falei: gente, eu sei o que eu estou fazendo. No mínimo as pessoas têm que respeitar e temer. Se o pastor está fazendo isso é porque tem problema espiritual sério atrás disso. Minha vida testemunha isso. Entende? E vocês têm que aprender. Vocês têm que aprender. Vocês não têm que ver que o pastor está fazendo um erro. Você não sabe por que eu estou fazendo. Primeira coisa que tem que saber, falou assim: se Deus colocou ele como pastor aqui, tem algo por trás disso, que eu tenho que ter medo. Se eu trabalho num lugar e lá tem um patrão, eu tenho que temer, porque Deus colocou aquele cara lá como meu patrão. Pegaram? Agora olha bem, o que você vai perder se você ficar teimando em interpretar as coisas do jeito que você está interpretando? Você pode até se dar bem nessa vida, mas você vai perder a vida verdadeira. É que Jesus falou, aquele que não perder a sua própria vida por amor de mim, do evangelho, não tem parte comigo. Perder a vida não é se matar. Perder a vida é abrir mão de coisas que você tem razão. Depois você vai descobrir que a razão sua não era verdadeira, né? Razão quem tem é só Jesus. Amém, querido? Tem que inverter as coisas.
quem tem que amar é o filho amar o pai, porque o pai não precisa falar para ele que ele tem que amar o filho. O pai já ama o filho. Quem tem que amar é a ovelha, tem que amar o pastor, porque o pastor quando perde uma ovelha, ninguém sofre mais do que ele. Tem gente que até gosta, quando perde uma ovelha, fala, aí, o pastor se ferrou. Deve estar sofrendo. Está mesmo. Tá? Tanto que tem que ir diante de Deus para Deus curar o coração dele, porque perdeu a ovelha. Quer dizer, por que ele sente que perdeu a ovelha? Porque ele ama. E agora aquele que gostou do pastor se ferrar, está amando? Agora você acha que vai para o céu? Então diga comigo assim, eu preciso crescer. Porque Deus, Ele tem paciência, a graça dEle tem paciência conosco. Mas se você não crescer, querido, você vai começar a ser repreendido por Deus. Se você não aceitar a repreensão de Deus, você vai ser rejeitado por Deus. E na hora que Deus não querer mais saber de você, você pode ir até melhor nessa vida. Mas o final vai ser triste. Amém, querido? Glória a Deus. Aí nós vamos descobrindo, né, que Deus nos ama, mas não que Deus nos aprova. Deus nos ama porque Ele tem um plano para a tua vida. Aí você vai descobrindo que o pastor te ama porque ele não faz isso porque ele quer. Ele faz isso porque Deus tem um plano na tua vida. Tem um propósito na tua vida. Glória a Deus. E vocês sabiam que é muito mais fácil você estar submissa a uma autoridade do que ser uma? Porque perante Deus, olha bem, né? O temor que eu tenho, o medo que eu tenho de Deus, né? E eu chegar diante de Deus, né? E ter que prestar conta do que eu estou fazendo, se eu estou certo, se eu estou errado. Então, a responsabilidade minha é muito grande. Entende? E às vezes a pessoa, quando ela está submissa a uma autoridade, né? Ela pode falar, Deus, a autoridade mandou fazer isso aqui, eu fiz porque Ele mandou. Né? Se aquela autoridade estiver errada, falei, a bola é toda dela. Agora, existem coisas que são princípios espirituais, né, que nós não podemos obedecer ninguém. Né? Por exemplo, se eu falar para vocês, rejeita Jesus, começa a adorar anjo, aí o que você vai fazer? Pastor, tchau. Vai embora. Amém, querido? Vocês estão entendendo? Se vocês entrarem numa igreja e tiver um pastor frouxo, vocês vão ver que aquela igreja... É a igreja que manda. Então, quer dizer, e a igreja mandar, o que vai acontecer? A voz do povo é a voz de Deus? Não vai ser, né, gente? Agora, o cara que está na frente, ele precisa de oração, ele precisa de ajuda. Vocês têm que ver se ele se molda, né, conforme Deus vai trabalhando também, né? Por quê? Porque a gente só é o irmão mais velho, nós não somos o irmão mais velho que está com o pepino e o abacaxi na mão de responsabilidade, né? Vocês pensam que é bolinho, né, você ser chamado de anjo do Senhor? Igual o dia mesmo que eu estava orando pelos acidentes ali, né? Parece uma coisa simples Deus falar para você assim, a culpa é tua, né? Eu falei, Deus, a culpa é minha? Eu não te dei autoridade? Às vezes a pessoa pensa que a gente fala isso, aqui, a pessoa pensa assim, pastor tá dando uma de bom, tá... Não, eu falei assim, imagina... o peso que tem isso sobre a pessoa. Né? As pessoas não imaginam o peso que é, quando Deus te dá uma autoridade, uma responsabilidade. Né? Quando as pessoas vão embora, né, eu oro a Deus, né, eu tenho que me consolar, porque Deus fala para mim, filho, ou você cuida da minha presença ou da presença das pessoas. E eu quero a presença dele, né? Glória a Deus. Deixa eu só abrir um parênteses aí, pastor, no que o senhor estava falando. Essa questão do amor. Às vezes, o que acontece? Até isso, o pecado corrompeu dentro de nós. Porque quando a gente vê na Bíblia, Deus, o que é o amor de Deus? Deus permitia que morria, Deus mandava o exército inimigo vir, destruir todo mundo, matar criança, acabar com a plantação do povo dele, para quê? Para o povo despertar e voltar para Deus. E o nosso conceito de amor, o que é? Você tem que tratar bem, você não pode maltratar, e não sei o quê. Então, tudo isso é o pecado que corrompeu a nossa maneira de amar.
Porque o amor de Deus é diferente. Aqui fala, né? Deus manda para o inferno, mas Deus não ama? Tem bastante gente falando que isso aqui não vai acontecer porque Deus é amor. Deus é amor, só que Ele é justo, Ele está dando recado. Aqui mesmo, conforme nós estamos estudando a carta que Paulo escreveu para o povo de Corinto, por amar demais aquela igreja, Paulo exortou aquele povo, exortou severamente, o povo ficou triste, mas no capítulo 7 ele fala que ficou feliz porque a tristeza daquele povo levou eles ao arrependimento e com isso se consertaram com Deus. Então, a melhor bênção é ter uma pessoa que chega, trata severamente, chama atenção e a gente acorda, volta para Deus, do que chegar um pastor aqui. Não, meu irmão, Deus te ama, Deus conhece teu coração, é assim mesmo. E aí vai todo mundo para o inferno e não sabe por quê. A gente tem que ter temor, gente. Ninguém que tem amor tem falta de temor. Amém? Vamos levantar e vir aqui na frente para nós orarmos? Glória a Deus.